Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espíritos Discípulos de Allan Kardec. Hoje com a presença do André Permínio, ele vai falar sobre o tema Que Fazer de Especial. Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexão da página Vinha de Luz, lição 116, Não Só. Livro de Luz, que é psicografado por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ainda está no Evangelho de Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E aí vamos às considerações de Emmanuel. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em suas cartas aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com um dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas dos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se conscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram ciclos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Emmanuel nos dá valiosíssimas considerações aqui com relação à caridade. E o não só é a gente justamente classificar a caridade somente como a material. O ato de doar 1 quilo, doar uma roupa, doar um sapato, não só é caridade, né? A gente tem que fazer justamente um pacote completo que ele diz aqui, né? Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas. Nós estamos falando tanto na regeneração e consiste a gente intensificar esse bem em todos, não somente no aspecto material, e sim no espiritual, né? Usar a caridade moral para outras tarefas. A caridade moral no exercício da família, a caridade moral no exercício com o próximo, a caridade moral num serviço, e assim vai. Né? Ele coloca muito bem disso. Ele já começa falando que a caridade ela é manifestação sublime. Sublime. Nós estamos falando tanto de essência. Então, quer uma conexão divina, sublime, exerça a caridade. Que aí é justamente a aplicação sublime do amor ao próximo. Tá? Dentro da caridade. Ela representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Quando a gente significa justamente, eu costumo dizer que a parábola do bom samaritano é um grande exercício para a gente. Porque o samaritano, ele deu tudo que ele tinha. E não reclamou.
Justamente o que ele tinha ali em mãos, ele contribuiu. Se em certos momentos a gente na rua, em nossas tarefas, a gente acha que nós não temos donativo material, mas nós temos potencial de ouvir. Nós temos potencial de falar uma palavra amiga. Temos instrumentos. Temos ações para contribuir com aquele irmão necessitado. E a palavra do bom samaritano é isso. Acolher em todos os sentidos. Né? De espalhar o bem, que ele coloca aqui, não é somente transmitir facilidades na natureza material. E aí ele cita que muitas máquinas elas já dão a energia para que ela se sustente. Isso para a gente é fácil. Nós já temos isso à disposição. Não estou usando, eu vou entregar para o outro. Faz mais que a nossa obrigação. Emmanuel ele tem uma página... Emmanuel não. Evaldo Vieira e André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele deixa bem claro para a gente, num item lá sobre na conduta, para a gente investigar os nossos armários, os nossos guarda-roupas. Que tem roupas ali que já passou do tempo para que a gente possa justamente dar utilidade. E é bom de entender essa palavra utilidade, a conexão dessa palavra utilidade, né? Porque no livro dos Espíritos está lá, toda ocupação útil é trabalho. Útil. Então, Emmanuel, nessa página, ele nos alerta bem, dizendo que não só basta fazer o material, e sim, temos que fazer, sim, o moral. Contribuir. Para a regeneração desse planeta, a gente tem que contribuir com uma palavra amiga. O abraço a gente não está podendo dar devido às medidas preventivas. Mas a gente pode muito bem dar um conselho, né? Fazer a conexão do joinha, né? É o nosso abraço da vez. Mas fazer a nossa parte. Nos dois sentidos. Acolher aquele irmão em todos os sentidos. Então, com essa página de Emmanuel, nós vamos iniciar então com a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa manhã de domingo, em constante aprendizado, para que as palavras do nosso irmão André e a sua falange amiga que iluminar os nossos corações, para a gente colocar em exercício prático, envolvendo os nossos familiares, envolvendo os ciclos sociais e principalmente envolvendo o nosso íntimo. Ampare a comunidade local que abriga a nossa instituição, ampare a nação e o mundo, que por mais que os conflitos que nós estamos vivenciando no momento, que sirvam de instrumentos e oportunidades para a transformação nesses tempos de regeneração. Que nós possamos envolver esses espíritos aflitos que estão sofrendo, que estão passando por desafios, que eles possam receber em nossas vibrações o consolo para dar prosseguimento a esse exercício da transformação. Com essa prece, então, iniciamos mais uma reunião pública dessa instituição. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a nossa palestra está a cargo do André. André está em Angras dos Reis, mas ele é daqui de Volta Redonda, está saindo de um plantão, e ele vai falar hoje de uma página bem bacana também, Que Fazeis de Especial. André, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos, queridos amigos aí da EDAC, casa que a gente tem muito carinho. Como o Felipe falou, a gente está aqui em Angra, não estamos a passeio, aqui é o nosso domicílio profissional. Estamos trabalhando. A gente saiu um pouquinho tarde ontem, a gente até pede desculpa porque saiu do trabalho um pouco tarde, então talvez não estejamos tão apresentáveis assim como vocês merecem, mas faz parte do jogo, né? Inclusive, episódios como esses têm relação com o que a gente vai ver hoje, né? A página que nos coube para a noite de hoje
como um presente, como sempre é. Do livro Vinha de Luz também, que foi o que serviu para a página de abertura, a lição número 60, que fazeis de especial. Ela foi retirada do Evangelho de Mateus. Emmanuel utilizou um versículo do Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, é o versículo 47, onde Jesus questiona, né? Emmanuel pensou exatamente essa fala de Jesus, depois de um dado momento, é no penúltimo versículo do capítulo, quando ele pronuncia que fazeis de especial. Emmanuel podia já iniciar, e como iniciou, né, os comentários dele acerca dessa página, desse versículo, sem fazer menção, como ele fez, né, como assim foi, ao que já havia acontecido antes do texto, como muitas vezes ocorre. E faz todo sentido. Mas faz todo sentido se nós formos lá no Evangelho e verificar o que vinha acontecendo antes. E esses capítulos de Mateus, esse capítulo de Mateus, né, na verdade, tem um bloquinho ali no Evangelho que, particularmente no Novo Testamento, a gente gosta bastante, que são os capítulos 5, 6, 7. 7 nem tanto, não é que a gente não gosta, mas a característica que tem, que chama a atenção da gente, esses 5 e 6 que são orientações, na redação de Mateus, né, especificamente, que são orientações bem diretas, bem curtas, né, de Jesus aos discípulos. E o capítulo 5, a gente olhando com um pouquinho mais de calma, e por isso que a gente agradece toda vez quando um tema nos é apresentado, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender mais, de estudar mais, porque nós somos levados a estudar com uma certa especificidade um determinado conteúdo. E não adianta a gente ter a presunção de dizer, não, isso eu já vi, isso é tranquilo. Esquece isso. Humildade sempre faz bem para todo mundo, né? Para todos nós. E nesses momentos também, porque o convite da casa nos levou a ter que olhar isso com um pouco mais de atenção. E a gente vai descobrindo coisas que a gente não viu antes. Uma delas foi o seguinte, que esse próprio capítulo, essa própria organização do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, tem uma gradação no que ele apresenta de conteúdo. Porque Jesus, primeiro, ele se dirige a quem elegeu ele como forma de atenção. Ele, percebendo a multidão, ele se posiciona uma determinada inclinação, os discípulos se aproximam mais à frente e ele começa a ministrar os ensinamentos, numa certa inclinação, né, como a gente diz, no monte. Ali, Mateus faz o registro, o relato das bem-aventuranças. Então, o capítulo começa, a estrutura do capítulo 5, começa fazendo a observação das bem-aventuranças. A gente achou isso bem interessante, porque ele vai ter esse início nos versículos de 3 a 11, são as bem-aventuranças. Depois, Jesus usa um período mais curto dele, do capítulo, do 12 a 20, com palavras de estímulo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, a candeia que não pode ficar debaixo do alqueire. Quando ele fala do sal da terra, vocês não podem perder o sabor. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, vai servir para quê? Né? Quando ele fala da luz do mundo, vós sois a luz do mundo, a candeia que não deve ser colocada debaixo do alqueire. Esse estímulo, né? Que vem depois de bem-aventuranças, avante, bem-aventurados sois vós, que também são palavras de ensino. Depois ele vem falar tem um bloco que ele usa, do 11 ao 47, do 21 ao 47, que é bem interessante, onde inclusive vai figurar a pergunta que Jesus fez e que Emmanuel utiliza como motor, né, para essa página. Do 21 ao 47, ele vem fazendo complemento, a necessidade do complemento e do cumprimento da lei. São aquele bloco do ouviste o que foi dito. Ele faz uma citação ali antiga. Eu, porém, vos digo. E a gente escolheu alguns aqui. E por que a gente está indo lá atrás? Olhar no Evangelho. Porque isso tem uma ligação muito estreita com o raciocínio que Emmanuel apresentou na página. Então ele vem dizendo aqui, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem tiver raiva do seu irmão já está equivocado. Ele apresenta algo mais. Ele apresenta um complemento. Não é só não matar.
Se você tiver raiva, se disser raca, se você se encolerizar, já está equivocado. Falando das relações interpessoais, da necessidade do perdão. A gente está resumindo porque o objetivo não é analisar esse capítulo todo. Embora Emmanuel nos convide a fazer isso de uma outra forma. Depois, no 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo, aquele que cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele apresenta algo mais. Também foi dito, o repúdio à mulher, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar, repudia, também comete adultério. Com a repudiada, também comete adultério. Ele faz um outro acréscimo numa outra situação. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso testemunho, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, faz um outro acréscimo. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escândalo a seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Não há necessidade disso, né? Dessas questões de juramento, mas seja correto, seja firme. Não há por que duvidar do que se fala. Emmanuel, no livro Consolador, ele faz um comentário acerca da mentira, que é um negócio fantástico, dizendo que é uma das principais mazelas do ser humano, uma das coisas que mais atrapalha ele, que mais dificulta a trajetória do espírito. A gente vai tentar achar aqui rapidinho, que não estava previsto a gente falar, mas lembramos, não foi à toa, né? A mentira é a ação capciosa, que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. Olha só o que Emmanuel diz agora, hein? E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando, por todos os modos, a evolução divina do espírito. Isso está no livro Consolador. Então, não foi à toa porque de Jesus ter feito essas orientações, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Te pediu a capa, dá também a túnica. Te bateu numa face, retribui a outra. Evitar as contendas. E por último, o último item do ouviste o que foi dito, do bloco ouviste o que foi dito. Jesus diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse, não, ouviste o que foi dito, está na lei antiga. Eu, porém, né, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí ele vem dizendo, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis, se fizer somente isso? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Ele termina esse bloco assim. Por último, depois disso tudo, ele apresenta uma citação que Kardec utiliza como mote, né, para o capítulo 17, a Sede Perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nem se coloca ele como objeto de perfeição. Então ele faz essa série de apresentações, de citações, de considerações, termina perguntando, né, se fizer, no caso, do amor aos inimigos, né, e depois desse bloco todinho, ele fala, se fizer somente isso aqui, o que vocês estão fazendo de especial? Os publicanos fazem o mesmo. Então, façam isso tudo e sejam perfeitos como perfeito é nosso Pai. Emmanuel pega esse finalzinho assim, que faz de especial. Ali ele já dá uma dica do que viria pela frente no capítulo, né? Se a gente olhar aqui, olhando ali para trás no Evangelho, a gente já consegue ter uma dica do que viria na frente, o que viria depois no capítulo de Emmanuel. Bom, para a gente conseguir explorar com eficácia, com eficiência, o máximo possível
esse texto de Emmanuel, a gente precisa ter bem definido algumas palavras. Por quê? Algumas delas vão facilitar a gente explorar esse texto usando um outro caminho, né? Por quê? Esse texto tem 5 parágrafos. 5 parágrafos. Dos 5, 4 são bem pequenininhos. Um é um bloco grandão, com uma série de considerações que Emmanuel faz acerca do que ele diz ser já aquilo que espíritas sabem. E a gente se prende bem ali naquele capítulo, via de regra. Mas nós optamos por hoje fazer um outro caminho. Já tem que ficar de olho no relógio aqui. Bom, para isso, a gente precisa ter em mente o significado de algumas palavras. Por exemplo, instrução. O que é instrução? Instrução é algo que a gente recebe de fora, né? Então, nós vamos ler alguns significados aqui, rapidinho, só para a gente não se perder e ter bem definidas essas palavras que vão facilitar muito a gente. Instrução significa algo que vem de fora para dentro, com a função de adaptar o indivíduo às convenções sociais, ao saber convencional. Toda vez que eu vou te instruir, eu vou me instruir, para eu me instruir, eu preciso buscar alguma coisa de fora, né? Ok. Um outro significado que tem relação e às vezes é confundido, né? Que é o termo educação. Kardec diz que é a arte de formar caracteres novos, no Livro dos Espíritos. Um outro significado, conduzir para fora, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades que em nós existem. E, tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido, em essência, possa se transformar e florescer. Educar, tirar de fora. Por isso que já se questiona a questão de dizer que fulano de tal é um educador, né? A gente entende o termo que se usa, mas é um processo muito íntimo de dentro para fora. Então existem os facilitadores, né? E Emmanuel, no Pensamento e Vida, a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, não será conseguida tão só a força de instrução. Não vai ser conseguida somente a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade consciente adesão da vontade. É necessário isso para um processo de educação. Em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, sem ser forçado de nenhuma forma, sem constrangimento por qualquer natureza, pode liberar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Nele, já plasmando no coração a face cristalina dessa própria alma. Ou seja, é todo um processo íntimo, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos, aí sim, projetando reflexos de beleza e sublimação. Isso está no Pensamento e Vida. Insistimos nisso, é um processo íntimo. E quando a gente frisou sem constrangimento de qualquer natureza, a gente lembra que Jesus não saiu, no capítulo 5, angariando as pessoas para aquele processo de aprendizado lá. Aquela assistência se fez naturalmente. E ele se colocou a ensinar para aquele público. Ele convidou somente os iniciais, né? Para que fosse dado início. Pedro, vem, vou fazer pescador de homens. Vem. Chamou, convidou os 12. Beleza. Outra palavra que a gente precisa entender. Aprender. Passar a ter conhecimento sobre alguma coisa. Instruir-se. No processo de instrução, me leva a aprender alguma coisa. Passar a possuir habilidade técnica em alguma coisa. Isso é aprendizado. Aprender. Começar a compreender melhor, normalmente pelo uso da vivência, da sensibilidade, etc.
Perceber partindo da experiência. Isso é aprender. Quando a gente usa uma palavra assim, efetivamente, quer dizer de maneira efetiva, permanente, permanentemente. Então, efetivamente é aquilo ali, já se tornou efetivo, é permanente. Outra palavra que a gente precisa lembrar dela, elas vão aparecer, tá, gente, no texto. É porque é interessante que a gente tenha, que a gente se aproprie desses significados antes, desses, não vou dizer definição, que definição limita, mas desses significados, para que a gente consiga explorar melhor isso depois. Conhecer. O que é conhecer? E é claro que esses significados são muito mais abrangentes, essas palavras têm um significado muito mais abrangente do que a gente está resumindo aqui. Conhecer é perceber e incorporar à memória alguma coisa. Ficar sabendo. Você conhece fulano? Ah, entendeu? Saber é conhecer, ser ou estar informado. Se você está sabendo o que aconteceu lá, a gente usa muito isso. Estar informado. Saber, estar informado, hein? Guarda bem isso. Entendimento. Fica mais claro que é um pouco uma lei, né? Faculdade de entender. Perceber valendo-se da inteligência. Perceber valendo-se da inteligência. Esse é o entendimento. Faculdade de pensar. Capacidade de pensar ou de entender algo. Tá acabando, tá, gente? Compreensão. O que é compreensão? A faculdade de conter em si, em sua natureza. Olha como é que é íntimo isso. Ou numa categoria, num sistema. Faculdade de entender ou perceber o significado de algo. Entendimento, reflexões íntimas, processo pessoal. Está bem ligado ao processo de educação, compreensão de alguma coisa. A gente aqui começa a perceber, começa a entender, começa a montar em nós a compreensão do porquê Pestalozzi dizia, e Kardec adotava esse procedimento, de que só deveríamos confiar à memória aquilo que tivesse sido aprendido pela inteligência. E aí o aluno, né, aquele sem luz, uno, como todos nós já fomos e somos sempre, e aí alguns de nós tinham aquela mania de querer decorar alguma fórmula para a prova. Lembra disso? Então, quer decorar alguma fórmula para a prova e você fica preocupado decorando aquilo ali e olha antes, um pouquinho antes, com medo de esquecer aquilo na hora de fazer a prova. Mas se a gente tivesse se apropriado das deduções, vira e mexe a fórmula era assim, né? Tem uma dedução que chegava a uma fórmula. Se a gente conseguisse fazer aquele caminho, você podia esquecer a fórmula, porque você deduzia ela na hora e está tudo certo. Não tinha problema. São termos que estão muito ligados, gente, ao que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Então, já estamos começando a olhar. Bom, o primeiro parágrafo, olhando direto agora para o texto, Emmanuel diz para a gente o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento, olha lá, muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Bom, vamos lá. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. O que seria ser iniciado na luz da revelação nova? O que seria ser iniciado na luz da revelação nova? A doutrina espírita. Uma doutrina bem nova, diga-se de passagem. Quem chegou hoje na EDAC, no centro, está participando da palestra pela primeira vez, já é o iniciado na luz da revelação nova? Quem tem uma semana, um mês, um ano, ou a informação que porventura venha receber hoje nessa palestra, Deus permita que sejamos felizes nessa transmissão, né? Desses conhecimentos. Já se pode dizer com alguma iniciação na revelação nova? Então, o que seria isso?
Já temos informação suficiente para isso. Já somos iniciados na luz da revelação nova. Agora, o que seria possuir um patrimônio? Possuir um patrimônio significa desfrutar desse patrimônio? Quantas coisas nós temos que são caracterizadas como um patrimônio nosso? Não estou falando de declaração de imposto de renda, não, gente. Mas quantas coisas nós temos, nós possuímos, está sob nosso poder, temos domínio sobre aquilo, material, e nem sempre a gente sabe para que serve. Nem sempre a gente usa. Nem sempre a gente lança a mão daquilo. O Felipe falou de olhar os armários, né, no comentário dele, na página de abertura. Quantos exemplos, eu estou usando esse exemplo, quantas roupas a gente tem no armário que a gente não pega há mais de um ano? Ah, mas uma blusa de frio, quando faz muito frio. Tá bom. Tá bom. Esse ano fez bastante frio, mas tudo bem. Você não quis pegar ela, pegou uma outra. Porque quando você foi usar, ela não combinava com você. Mas profissionais desse ramo, de organização pessoal, comentam que se tem uma determinada roupa que você não utiliza há mais de 2 anos, amigo, pode doar. Pode doar. Então, estou falando de roupa, ferramenta. Não é o nosso caso aqui, porque, repetimos, estamos no nosso domicílio profissional, né? A gente está aqui a trabalho. Mas casa na praia, casa na montanha, um determinado imóvel num determinado local. Patrimônios que a gente tem, que nem sempre a gente usa. Né? A gente já falou de uma ferramenta e por aí vai. CD, um disco que você não ouve mais há muito tempo. Então, nós temos patrimônio que nós não usufruímos, não desfrutamos. E o que seria um patrimônio de entendimento? Estão percebendo? Porque ele diz o seguinte, Emmanuel diz o seguinte: os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Mas a gente está concluindo que nem sempre nós desfrutamos do patrimônio que nós temos. Tá? Bom, então essa afirmação de Emmanuel faz sentido? Faz. Porque você vai falar assim, mas como é que é um patrimônio de entendimento e ele está muito acima da compreensão dos homens comuns? Como é que eu posso concordar com isso se eu estou partindo da premissa de que eu não me apossei desse patrimônio de entendimento? A gente vai dizer que sim por um motivo simples. Porque vamos afirmar agora que nós estamos nos apropriando da informação que diz respeito sobre como a doutrina foi concebida. Porque ela usou um método cartesiano, positivista. E isso confere uma grandiosidade às coisas que são feitas, organizadas, concluídas, concebidas dessa forma. Não que seja somente essa forma. Mas esse formato confere uma autenticidade, uma grandiosidade, aquilo que é produzido muito grande. Por quê? É a coerência da doutrina espírita. Ah, mas eu não sei. Então você já está, tudo bem. Você já está atestando que você se enquadra nesse raciocínio que a gente está dizendo. Né? Apesar de ser iniciado na revelação nova, nós ainda não percebemos isso, né? Por quê? Pela forma como ela foi concebida pelos métodos utilizados. Um cartesiano positivista. Kardec analisou uma série de coisas. Interpretou uma série de coisas. Comparou uma série de coisas. E depois fez as deduções e as aplicações práticas. Se a gente não viu isso ainda, dá tempo antes da gente reencarnar, desencarnar, dá tempo. Com certeza dá tempo. É só a gente começar a debruçar sobre a história da doutrina e perceber como que foram concebidos os capítulos dos livros, perceber como é que na Revista Espírita várias publicações que antecediam cronologicamente o lançamento de uma determinada obra já mostravam o que viria a ser lançado. Como que alguns textos que estão na Revista Espírita, eles antecedem textos que foram publicados nos livros depois. Como que lá, um verdadeiro laboratório que ele tinha para divulgação e para resposta a algumas
alguns questionamentos, já apareciam fragmentos de textos, fragmentos de comunicações que aparecem nas obras depois. Então dá tempo da gente fazer essa análise ainda, dessa interpretação, dessa comparação e dessa dedução. Bom, então Emmanuel diz isso para a gente. Nós estamos iniciados na luz da revelação nova, então a gente tem um patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Repetindo, temos um patrimônio de entendimento. Não quer dizer que a gente está se apropriando dele. Tá? Aí Emmanuel diz assim, porque, deixa eu tentar pegar na íntegra aqui, em verdade, sabem que, aí ele começa, 11 itens. Em verdade, sabem que. Lembra do significado de saber? Ser ou estar informado. Conhecer. Ficar sabendo. Tá sabendo? Tô. Tá sabendo o quê? Que a vida prossegue além da morte. Eu já ouvi falar isso. O pessoal falou isso na palestra direto. Que a gente não termina aqui, não desencarna, né? A vida continua depois da morte. Você tá sabendo? Que a Terra é a escola temporária em favor da nossa iluminação necessária. Emmanuel diz isso. Realmente, é uma escola temporária, a gente vai desencarnar daqui, vai para outros mundos e tal. Olha só, a gente está repetindo. Não vamos usar. A gente está repetindo a nível bem superficial o que Emmanuel diz, né? A gente não está resumindo, não. A gente está repetindo aquilo que a gente entende quando a gente lê isso aqui rapidamente. Que os nossos corpos são simples vestimenta que vão se desgastar. A gente sabe realmente, o corpo é uma morada do espírito, a gente sabe. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. A gente sabe disso. Todas essas dificuldades aqui servem de educação para a gente, né? Que a dor, os trabalhos que acontecem aqui no mundo, né? Os desgostos que porventura venham deles, que a dor é um estímulo às mais altas realizações. Realmente, a dor nos estimula, né? A buscar a extinção dela, né? A fazer coisas melhores. Que a colheita está sempre relacionada à sementeira, são 11 itens. Que a luz do Senhor conosco, que a luz do Senhor está conosco sempre que estivermos a serviço do bem. Olha só que interessante isso. A luz do Senhor vai estar conosco sempre que a gente estiver a serviço do bem. Que bom, então vamos fazer o bem para que, né, a luz do Senhor esteja conosco. Vamos lá. É porque a gente não pode pular uma etapa aqui. Toda oportunidade de trabalho no presente é bênção dos poderes divinos. A gente vai voltar nesses itens. Toda oportunidade de trabalho, ou seja, toda oportunidade de ocupação útil no presente é bênção dos poderes divinos. Não, vamos deixar para fazer depois, né? Não estamos na Terra em excursão de prazeres fáceis, mas em missão de aperfeiçoamento. Missão. Qual é a sua missão na Terra? Se aperfeiçoar, criatura. Mas será que eu tenho que construir uma escola? Não, sua missão é se aperfeiçoar. Você precisa voltar melhor do que quando você chegou. Nós precisamos voltar melhor do que quando nós chegamos. Isso aqui, hoje em dia, a gente precisava fazer um quadro desse último aqui, desse penúltimo. Justiça não é ilusão, e a verdade surpreenderá toda a gente. A justiça não é ilusão, mas a verdade surpreenderá toda a gente. E a justiça a gente estende um pouquinho mais. A justiça divina não é ilusão, ela vai surpreender toda a gente. Mas Emmanuel fala, a justiça não é ilusão, ela surpreenderá toda a gente. Né? Não há nada que esteja oculto que não seja revelado, lá na candeia debaixo do alqueire. Existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. A Emmanuel usa um outro... Bom, a gente saiu do primeiro parágrafo, vamos para o segundo, estamos para o terceiro. O terceiro é curtinho. Ai, gente. Curtinho, mas Emmanuel danadinho. Porque ele diz assim, efetivamente, sabemos tudo isso. A gente sabe tudo isso. Efetivamente, ou seja, com certeza a gente sabe tudo isso. A gente pode falar assim, por que a gente fez questão de falar da palavra efetivamente?
Porque ela deixa claro que aquilo aconteceu de forma permanente. Porque apenas quem foi informado hoje disso aqui, concordando ou não, apenas quem foi informado disso aqui, efetivamente já sabe disso. Repito, pode concordar ou não, e pode ficar só nessa camada superficial da sabedoria. Da sabedoria não, do saber, do ser informado. Falar, fulano não é mais espírita, fulano, o pessoal fala essa da doutrina, né, e tal. Ok, essa informação ele já tem. E talvez a gente não tenha que se preocupar com quem sabe da doutrina, mas tem que se preocupar com quem, conosco, né, que estamos. Então a gente já foi informado disso. Aí, o próximo parágrafo. São só 5. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, olha o termo que ele usou agora. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre. E o último, o 5º parágrafo. Que fazeis mais que os outros? Vamos lá. Será que essas revelações novas nos trazem muitos conhecimentos e informações? Que a gente pode ter empáfia de hoje, né, achar que isso aqui não são muitos conhecimentos e informações novas. Por que a gente diz empáfia? Porque a gente começou a nossa fala agradecendo a oportunidade de ter que estudar esse texto. Porque a gente vai descobrindo sempre alguma coisa nova, sempre alguma coisa nova. E eu tenho certeza que se eu tiver que estudar ele daqui a um ano, vai aparecer coisa nova. E é por isso que muitas vezes, inclusive aí na EDAC, eu não compartilhei as apresentações de palestra com ninguém, embora o pessoal estique a mãozinha aqui, o pendrive aqui e tal. Não. Porque toda vez que a gente vai ter que estudar um texto novamente, a gente vai aprender coisa nova. Eu adotei por hábito há alguns anos apagar as palestras que eu preparo. Por quê? Porque eu não vou ter a tentação de quando vier um tema igual, eu vou lá, não, deixa eu pegar esse material aqui. Não façamos isso conosco, isso é um crime. A gente precisa revisitar esses textos e essas páginas, porque a gente vai ver coisa nova. Tudo bem, vamos guardar como uma forma de enriquecer, tudo bem. Mas não nos sintamos tentados a usar aquilo ali como uma muleta. Deixa eu pegar uma palestra de fulano ali, que se eu precisar ela já está aqui comigo. Não vai ser igual. Vai faltar o magnetismo, vai ser o símbolo que retine somente. Então, se a gente achar que isso aqui não nos traz muitos conhecimentos novos, né, tiver essa empáfia, talvez a gente já não esteja num caminho muito correto, porque nos trazem informações novas, sim, muitas. Essas informações e conhecimentos beneficiam nossos círculos felizes de trabalho espiritual? Se elas não beneficiam, a gente vai estar ouvindo eles, e já talvez nem precise ouvir a pergunta final, que fazeis de especial. Talvez a pergunta fosse até mais curta. Que fazeis, então? Se elas não beneficiam, a leitura contrária e inversa, né? Porque se isso não me traz benefício nenhum, se isso não muda a minha ótica da vida, não vai servir, né? Bom, será que esses conhecimentos são insuficientes? Será que eles foram poucos? Será que a gente já conseguiu esgotar isso aqui e está faltando alguma outra coisa? E a gente vai voltar neles para entender como é que esses questionamentos se aplicam àquilo lá. Será que Emmanuel está errado? Porque eu fico até surpreso e reconheço minha insignificância quando a gente percebe alguns colegas nossos no movimento que têm questionado, levantado questionamentos acerca de alguns desses autores. De Emmanuel, vendo a desatualização de Leon Denis, de algumas outras pessoas, eu falo assim, eu me sinto, eu me recolho na minha insignificância, porque eu não consegui perceber isso ainda. Eu falo, eu estou muito aquém. Porque achar que Emmanuel está equivocado nesses aspectos, ou em alguns outros, nunca é nossa
nossa fé não tenha que ser raciocinada. Ela é raciocinada, tem que ser raciocinada. A gente tem que ter o crivo da razão. Mas hoje em dia é muito comum a gente sair questionando quem se dedica horas e horas, anos e anos da vida em busca de conhecimento, em busca de criar conhecimento, em busca de fazer pesquisa, que se dedica a vida toda a um laboratório, e a gente levanta com um texto na mão e fala, ó, não, fulano está equivocado, não é assim. Então, isso faz parte do processo. O Felipe falou na prece inicial, pediu na prece inicial, nesses momentos de aflição pelo qual a humanidade passa. E nós espíritas sabemos, é o termo que eu estou usando, sabemos que isso faz parte do processo evolutivo nosso. E a gente percebe que a ignorância ganha voz. Que bom que a ignorância ganha voz, porque a gente reconhece a ignorância, reconhece os ignorantes. E pensamos, eu preciso me precaver para não ser assim. Eu preciso tomar cuidado para não me tornar uma dessas vozes, né? Então nós entendemos que Emmanuel não está equivocado, e a gente vai voltar no texto fazendo uma releitura daquilo ali. Existe alguma gradação, né, no processo de evolução do conhecimento do espírito? A gente vai chegar nessa resposta para linkar para a próxima linha de raciocínio nosso e pular para uma outra obra. E por que a gente fala que esses itens todos são muito importantes, né? Se eles nos trazem benefício aos círculos felizes de trabalho, se essas informações, se esses conhecimentos são muitos. Porque num item nosso aqui, a gente perguntou assim, ter um patrimônio de entendimento significa desfrutar desse patrimônio de entendimento? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque se assim fosse, aquele espírita que sabe que a vida prossegue além da morte, não é uma crítica, gente, é uma análise. Emmanuel fala muito claramente no livro Consolador da diferença entre julgamento e análise, que nos é lícito analisar. A gente precisa analisar. A gente não está julgando, a gente está analisando nesse momento. Mas aquele espírita que sabe que a vida prossegue além da morte e compreende no seu mundo íntimo que a vida prossegue além da morte, ele não sai do velório de um familiar querido e vai ter que tomar 2 bolsas de soro de 1 litro para se reidratar. Ele não vai entrar num loop de desespero. Ele não vai se desequilibrar completamente. Temos exemplos muito claros aí. E na nossa vida pessoal. Porque essa compreensão íntima modifica a gente. Se não modificou ainda, eu tenho tempo. A casa está aí, os irmãos estão todos aí, as obras estão aí, para criar em nós esse entendimento, essa compreensão. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, faltam 11 minutos pelo meu relógio, que a Terra é uma escola temporária em favor de nossa iluminação necessária. A gente sabe que não existe sofrimento permanente. Isso muda a nossa forma de se colocar diante dessas dificuldades todas que nos são apresentadas. Lembra que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A gente começa a compreender isso melhor. O corpo é simples vestimenta a desgastar-se. Isso muda a nossa ótica ante o nosso corpo. Não que vai ser desleixado, mas o que vai te levar para uma academia é a sua preocupação com a sua saúde, para a manutenção, para a extensão, para o prolongamento ou para o cumprimento exato daquela carga de fluidos que a gente recebe para cumprir nessa encarnação. Não é o fato de você ter que ficar no espelho e pegando o celular e fazendo postagem o tempo todo quando você está com aquela barriguinha chapada. Se essa barriga chapada não te der ânimo para você pegar 2 sacolas e fazer uma campanha do quilo, ou entregar sopa, qual é o objetivo disso? Para que serve esse corpo? Que a dor é um estímulo às mais altas realizações. E as mais altas realizações talvez não seja procurar, não seja só, porque muitas dores nos exigem a busca de um profissional que nos auxilie. Estou falando profissionais do psiquismo, né? Uma terapia.
Mas as realizações mais altas não é pegar uma viagem para não sei onde, para a gente conseguir tirar as dificuldades e os sofrimentos. Realização mais alta é quanto mais alto o avião decola? Não, não é isso. Não é isso. Mas é encarar essas situações e conseguir trazer em nós mudanças, alterações de rumo na vida, que acabem com essas dores e essas dificuldades. Tem uma série de oportunidades aqui, gente, uma série que nós já lemos todos eles. Mas é para perceber como é que agora a compreensão, quando a gente se apropria dos conhecimentos espíritas, a gente começa a compreender e isso aqui passa a ter um significado novo. As consequências disso começam a trazer modificações para a nossa vida. Então, se não está trazendo modificação, nós não nos apropriamos desse conhecimento. Nós não compreendemos isso. Essa é o diagnóstico que a gente faz. Nós trabalhamos na área de tecnologia de manutenção, então existem sensores, né? O sensor percebe um fenômeno físico, informa a um determinado instrumento de controle, um equipamento de controle que vai tomar as ações dele em cima daquele fenômeno físico. Aqui um raciocínio parecido. As analogias a gente faz de acordo com as nossas vivências, né? É um raciocínio parecido. Porque isso aqui está mostrando para a gente, poxa, se eu não percebi isso ainda, se eu estou agindo dessa forma, e a doutrina me apresenta esse argumento, eu não me apropriei disso aqui. Eu não estou entendendo isso aqui ainda. Não estamos na Terra em excursão de prazeres fáceis, mas em missão de aperfeiçoamento. Missão de aperfeiçoamento. A gente até já, algumas vezes, na primeira leitura, a gente até já extravasou isso aqui. A missão de nos aperfeiçoar. Esse é o maior objetivo da minha encarnação. Esse é o maior objetivo da minha encarnação. Oportunidade de trabalho no presente é bênção dos poderes divinos. Oportunidade de ocupação útil, de aproveitamento do tempo. No presente, hoje. Ah, não, amanhã eu faço. Louco. Hoje mesmo te pedirão tua alma. Deixa para amanhã para você ver só. Ah, estavam aplicando, no caso, né? Aconteceu semana passada, uma amiga estava tendo aplicação de vacina em Volta Redonda. Ah, não, amanhã eu vou. Outro dia já tinha acabado. E aí dançou. A justiça não é, e a gente, nesse aqui a gente também não conseguiu, acabou falando mais do que devia naquele momento. A justiça não é ilusão e a verdade surpreenderá toda a gente. Calma. Calma. Precisamos ter calma. Calma não é inércia. Calma não é complacência. Emmanuel fala que Joana de Ângeles fala nos Estudos Espíritas que a tolerância não conive. A tolerância não conive. Mas a gente vai tolerar. Vamos tolerar. A verdade vai surpreender e já está surpreendendo e vem surpreendendo na noite dos tempos, na história toda, a toda a gente. Cabe, às vezes, nós termos a humildade necessária para entender que um determinado rumo que nós adotamos na nossa existência, determinadas opções, determinadas escolhas estavam equivocadas e a gente precisa mudar o rumo delas. Um processo de educação espírita. Bom, efetivamente sabemos tudo isso. E a pergunta é, se nós temos a compreensão dessas coisas e se elas nos modificam. Por que a pergunta é essa? Nós não projetamos a página propositalmente. Vamos projetar agora uma pergunta. O Felipe ensinou para a gente como faz aqui. Então a gente compartilha a tela, compartilha uma janela e essa aqui. E eu compartilho agora. Olha aí, gente. Estão vendo? Os espíritos respondem a Kardec depois dele perguntar o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? De ter conhecimento? Foi engraçado isso aqui, porque a gente participou no seminário de Comércio, um colega fez a pergunta em cima de uma... Até o Limar fez uma pergunta sobre essa questão, e a gente já estava estudando isso aqui para a palestra. Então, foi assim, de voleio, né? A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? A lei de Deus, continua nesse capítulo aqui, da lei natural, lei divina natural, que ela está escrita na consciência da gente, a gente sabe.
Isso já é do conhecimento dos iniciados na luz da revelação nova. Então, todos os homens podem conhecer a sua lei, a lei de Deus. Todos os homens podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Olha só, hein? Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Decidem. Os que se decidem. Lembra lá, quando a gente falou que a educação, ela não tinha como ser obrigatória, que ela não sofria imposições? Então, os que se decidem, por isso que a gente foi naquele conhecimento, naquele significado, os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Não tem jeito. A justiça surpreenderá a toda a gente. A verdade surpreenderá toda a gente. A justiça não é ilusão e a verdade surpreenderá toda a gente. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. E se a gente não entender isso aqui, não entender que lá no Livro dos Espíritos, na questão 800, ele fala assim, é muito utópico, muito ilusório, acha que o homem pode se modificar de uma hora para outra. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, é uma questão de decisão, gente. É uma questão de decisão. Sabe por quê? A gente pode falar assim, eu queria aprender a tocar violão igual o Rafael Rabelo toca, igual o Paco de Lucia, igual o Yamandu Costa, igual o Aresmar do Espírito Santo, igual o Ginga toca. Eu queria tanto. Vai ver o que eles fizeram para isso. Vai ver o esforço que teve para isso. Vai ver quanta renúncia teve para conseguir chegar naquele estado de virtuose. Então, um familiar, às vezes, chega para um outro determinado familiar num velório, por exemplo. São situações, gente, que a vida nos apresenta. Numa demissão inesperada, num acidente, numa perda de patrimônio inesperada. E aí a nossa estabilidade diante daquilo, entendendo que a Terra é um momento passageiro, compreendendo isso, não só sabendo, mas compreendendo isso, muda a nossa forma de ser. E aí um familiar chega e fala assim, eu queria... A gente já assistiu isso, né, de longe, vendo... eu queria ver... Nossa, fulano de tal, é tão tranquilo, eu queria ser assim. Mas vai ver quantas renúncias teve para aquilo. Porque a gente constrói nosso mundo íntimo, aos poucos, por aquilo que a gente escolhe como patrimônio, para desfrutar. Isso vai cunhando em nós, nas pessoas que conseguem isso, uma firmeza que muitos não vão ter. E num dado momento não adianta querer tomar aquilo, porque não vai tomar. Não vai conseguir, porque é patrimônio íntimo. É por isso que a gente diz, o que tem numa televisão? Você abre na televisão, tem placa de circuito, tem isso, tem aquilo. Você pega um bolo, e se você for dissecar um bolo, o que tem ali? Você tem os ingredientes e tal. Você pega uma coisa teoricamente mais abstrata, você pega o Código Civil, você vai ver os capítulos e as leis ali. Você pega o espírito e disseca, ele tem o quê? Tem vícios e virtudes. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai levar o saldo de uma balança. O que nós adquirimos mais aqui? O que nós desenvolvemos mais aqui? E lá no plano espiritual também. Então, tocar violão igual esses nomes que nós citamos, teve um trabalho para isso. Conseguir estar bem diante dos reveses da vida, tem um trabalho para isso. Tem um trabalho para isso. Existe uma ocupação útil. Existe um desempenho. Existe um patrimônio que está à nossa disposição que precisa ser apropriado. A gente precisa sorver isso. O tempo é danado. Há pouco tempo, né, a gente decidiu o que queria aprender, precisou, decidiu o que queria aprender. Tinha o tempo para isso e foi, sim, uma experiência fantástica. Então eu falo assim, nossa, ele vai dizer que agora desencarnou sabendo fazer cerca. Não, tem um contexto. Mas a gente quis acompanhar um senhor que ia fazer uma cerca de arame farpado, com moirão arame farpado. Gente, quanta coisa eu aprendi naqueles 4 dias convivendo com aquele senhor. Senhor Antônio, 63 anos, dá uns 3 de mim de vigor físico. Acompanhei ele, mas também não arreguei, não.
O dia inteiro com ele ali, carregando, fazendo, acontecendo. À noite tomava um suco de ibuprofeno, uma papinha de Torcilax para aguentar, mas tudo bem. Conseguimos levar a vida, né? Aprendemos muita coisa. Esticava arame com alicate, depois com pé de cabra. Ele viu uma ferramenta que ele fez lá com madeira. Eu falei, meu Deus, é um conhecimento que existe, a gente precisa ter humildade para entender que a gente precisa buscar conhecimentos novos que vão nos fazer bem. Não estou falando de aprender a fazer cerca, não, gente. Estou falando de doutrina espírita. Não estou falando para ninguém aprender a fazer cerca, não. E por que a gente fala isso aqui? Felipe, já estou correndo já, tá? É uma questão de escolha. Porque se a gente não escolher, porque está no momento de escolher, os sofrimentos educadores vão fazer isso com a gente. Eles vão dobrar a nossa cervical e a lombar. Porque às vezes a gente levanta muito a cervical. Aí a vida vem, te dobra a lombar com a cervical, com tudo. E a gente volta para o centro, tranquilo. Porque é uma questão de escolha. Tinha uma amiga nossa, que acho, que se não me falha a memória, passou muito tempo aí pela EDAC, e que quando era jovem, frequentando uma cidade, ela colocava lá, sábado não posso, não quero ir, tenho centro. Era assim. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, a gente precisa também aprender a conhecer. Porque o relatório da Unesco de 96, nos 4 pilares da educação, o relatório de Jacques Delors, ele diz o seguinte sobre aprender a conhecer. Exige libertação interior de preconceitos, o afastamento do ceticismo sistemático, que tudo nega, e do absolutismo epistemológico, que tudo reduz e engessa. Absolutismo epistemológico, objetivismo, que acha que isso tudo só pode ser de um jeito. Não. A gente precisa aprender a conhecer. A gente precisa se libertar interiormente de preconceitos. Porque senão a gente vai se enquadrar naquela pergunta que Jesus fez. O Felipe citou também a parábola do bom samaritano. Naquela pergunta que Jesus fez para os doutores da lei. O que está escrito na lei? Como lês? Porque senão a gente vai ler as coisas que a doutrina não vai nos apresentar, excluindo aquilo que vai contra os nossos preconceitos. Deixando de lado, não, isso aqui não serve, não. A doutrina está me apresentando, não, isso aqui não. Eu vou continuar achando que bandido bom é bandido morto. Se eu deixar os meus preconceitos tomarem conta de mim. Quando eu tenho Jesus crucificado ao lado de um delinquente que se arrependeu, e Jesus disse que ainda hoje ele estaria com ele, naquele mesmo dia estaria com ele, recolhido. A gente vai tomar uma série de opções e esquecer das parábolas que prezavam, que previam, que mostravam como que o Senhor buscava os arrependidos. Dracma perdido, o filho pródigo, a ovelha perdida. Tem uma gradação aí, porque é um objeto inanimado, imaterial, o dracma, depois é um animal, a ovelha perdida, depois é um ser humano, o filho pródigo. Se a gente não mergulhar nisso, isso não vai fazer mudança no nosso mundo íntimo. Os livros, a gente para e olha numa estante, numa biblioteca, eles são perfeitos, fantásticos, lindos, fechados. Eles não vão surtir efeito na vida da gente fechados. Abertos, eles são muito mais e maiores. Mas eu não consigo. Eu não tenho, não dá, eu não consigo, não tenho vontade. Kardec, no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, não vai dar tempo, fala da importância do estudo da doutrina. A casa tem ferramentas, meios, recursos para isso. Tem um estudo sistematizado, tem a frequência nas palestras, que é muito interessante, muito bom. Mas o estudo sistematizado é fantástico, a campanha permanente da FEB. Sei que a EDAC tem esse momento, procure informações. Façamos grupos de estudo, pesquisas em livros, leituras em conjunto. E a gente fecha com Leon Denis. Sem comentários sobre ele, porque o tempo não permite. Mas quando ele fala da vontade, no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, ele fala da vontade também numa outra obra, depois da morte, mas no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, ele diz o seguinte: o que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força, isso aqui é outro quadro, nenhuma força permanece estéril
quando se exerce de maneira constante, visando alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. O que se dá com vontade é o que se dá com vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. A vontade faz isso. Nos despedindo, a gente lembra um detalhe importante, que é um detalhe, mas é muito importante para quem pode parecer detalhe para quem não passa por essas limitações, mas que é muito importante para quem as tem ainda. A maioria do conhecimento espírita vem através dos livros. Entre nós ainda há irmãos nossos privados da faculdade da leitura. Que não sejamos cúmplices dessa opressão social que ainda existe. Atentemos para isso nas nossas casas. Favoreçamos momentos em que esses irmãos sejam incluídos também. Que a eles seja dada a oportunidade de tomarem conhecimento, de se aprofundarem, de mais tarde, no processo íntimo, compreenderem esse conteúdo. Pensemos nisso. Nos coloquemos no lugar deles. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Atentemos para isso. Peço perdão pelos 7 minutos que passamos. Que Jesus nos abençoe, agradecendo muito a oportunidade da casa para esse momento. Graças a Deus. Não te ouço, Felipe. Agora sim, eu estava desligado o microfone. Agradecemos você por estar aqui com a gente, né? Reservando um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente nesse estudo maravilhoso sobre Emmanuel. Essa página é lindíssima, dá para a gente dar propriedade para seminários e várias conversas sobre esse assunto. Mais uma vez agradecemos por você estar aqui. Vou reduzir só um pouquinho a sua tela para a gente encerrar em conjunto com o pessoal que está aqui te prestigiando. E aproveitando que ele já deu a deixa, né? Nós já estamos... ele falou do estudo sistematizado, né? A casa tem os estudos que ela é feita de forma virtual, mas a partir de janeiro nós já vamos fazer de forma híbrida, né? É uma palavrinha que a gente vai ouvir muito no decorrer dos próximos anos, né? Então, os estudos virtuais estão acontecendo na plataforma Google Meet. Só o grupo de segunda-feira que está fazendo pelo Skype, a plataforma do Skype. Então, segunda-feira, Evangelho, terça-feira, Mediunidade, e na quinta-feira é o Sistematizado da Doutrina Espírita. Todos eles às 7h30 da noite. Quem desejar o link, só pedir para a gente no privado, pedir para a gente via e-mail, que a gente encaminha para vocês todos os links desses estudos também. Aproveitando também, nós estamos reforçando a campanha que está sendo realizada na nossa casa. É a campanha da Cesta Básica, né? Nós estamos arrecadando cestas básicas para levar para o pessoal do Parque Maíra, porque nós vamos encerrar as atividades da sopa mais ou menos até o período do Natal, vai ser encerrado, porque após disso nós vamos começar uma obra da nossa cozinha, a tão sonhada obra da cozinha. Também é a segunda campanha para quem quiser auxiliar auxiliar na nossa cozinha, né, com os materiais, que pode ajudar a gente, que vai ter ali um recurso para ser destinado para essa obra. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente na secretaria. Quem está aqui com a gente pode entrar em contato no privado, na mensagenzinha, que a gente encaminha todas as formas de doação para essas duas campanhas, tanto para a cesta básica quanto para a obra da cozinha. Tá? Na quarta-feira, nós vamos ter a palestra com a Elisete. E no próximo domingo, eu esqueci de quem que é, mas você lembra aí? Veio? Tá aqui. Para domingo é Manuel. Rosilene, perdão. Manuel na quarta. A Rosilene vai estar aqui no próximo domingo. Então, já tem uma programação aí já imperdível para que a gente possa continuar vindo e nutrindo todas essas informações e esses ensinamentos para a gente colocar em prática. Então, vamos levar nossos pensamentos
agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo mestre de Jesus, mais uma vez por essa manhã rica de aprendizado e que possamos internalizar nesse conhecimento, colocando ação, colocando sentimento, para que a gente possa sair daqui como semeadores, jogando sementes e oferecendo uma colheita obrigatória para cumprir com o papel de regeneração dessa escola tão querida que é o nosso planeta. Ilumine os irmãos que estão aqui presentes, aos frequentadores, colaboradores e voluntários dessa instituição tão querida que é a nossa EDAC, envolvendo a comunidade, envolvendo o nosso bairro, envolvendo nossa cidade e externando para o Estado, para o país e o mundo. E que possamos, através do exercício da prática da Boa Nova, cumprir com instrumentos de retirada das mazelas do homem velho na construção do homem novo. Ampare-nos nessa jornada, ilumine os irmãos que estão passando por necessidades mil e que possamos, através de todas as oportunidades que nos são dadas, analisar, refletir e cumprir com o nosso planejamento, dando conta da nossa administração. Que o Senhor nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos encerrando a live aqui.